Olá, sejam bem-vindos. Estamos aqui na nossa primeira edição do Direito com Elas e hoje trouxemos à mesa do Recorte Jurídico um tema de suma importância e que cada dia mais tem ganhado notoriedade, que são os impactos e os limites da inteligência artificial nas eleições de 2026. É um assunto que mexe muito com a nossa democracia, tendo em vista com o avanço das tecnologias, tendo em vista que com a geração de imagens, a Justiça Eleitoral teve que criar mecanismo para poder blindar e trazer equilíbrio para esse processo eleitoral, que é tão importante, mas tem ocorrido diversas dificuldades em relação a deepfakes, em relação a transitórias mesmo erradas. Isso. Situações O combate à desinformação. Exatamente. Porque, na verdade, a manipulação... Bom dia, boa tarde. Atrapalhei todo mundo. Não, pode voltar aqui. A Vitória vai lhe apresentar. E para debatermos esse tema essencial, convidamos a advogada eleitoral, doutora Ívila Araújo. Seja muito bem-vinda, doutora. Ô, meninas, muito obrigadas. Eu queria deixar aqui registrado um agradecimento pelo convite. Fiquei muito feliz e estou mais feliz ainda em estar aqui sentada debatendo esse assunto com 3 mulheres. Somos hoje 4 mulheres debatendo um assunto tão importante, tão relevante. Eu acho que tem que ficar registrado. 4 mulheres aqui debatendo sobre esse tema. Exatamente, concordo. E aí, recentemente a gente viu, né, que lançou a carteira de direito eleitoral produzida pela OAB Piauí. E lá é apontado que a proibição absoluta das deepfakes nas propagandas. E eu queria saber da senhora, quais são as consequências daquele candidato que dissemina informações falsificadas por via inteligência artificial, né, de maneira direta ou indireta? A cartilha, ela é um instrumento excelente que a Comissão de Direito Eleitoral da OAB Piauí lançou mão agora nesse período que a gente está se aproximando, é o período que a gente chama de período crítico, que é o período 3 meses que antecedem um pleito, e o período da campanha. Então é um período realmente que todos nós, como operadores do direito, temos que estar, não só os advogados eleitoralistas, mas toda a classe advocatíssima tem que estar, né, imbuído desse intuito de fazer, porque nós como cidadão, nós somos também fiscalizadores desse ato. Sim. E nós como os agentes do direito, a gente tem que estar atentos para orientar, para estar próximo do cidadão e fazer com que a democracia seja exercida na sua excelência. Então, assim, a deepfake, a preocupação dela é porque ela é a manipulação de imagens verdadeiras, cujo o conteúdo dela vem para ou favorecer ou para desqualificar alguém, ou seja, ela tem um intuito de tirar o equilíbrio do pleito. Então, a partir do momento que ela traz desinformação, que ela traz posturas, ela traz mentiras, ela dificulta para uma pessoa e facilita para outra. Ou seja, nesse momento eu perco aquilo que é o bem jurídico tutelado pela norma, que é o equilíbrio entre as partes, a paridade de armas entre os players que estão se colocando à disposição para ocupar um cargo eletivo. Então, as sanções inicialmente já é o quê? Pena de multa e retirada imediata do conteúdo. No entanto, a reincidência e o uso reiterado desse tipo de mecanismo, as resoluções já prevêem também o abuso do uso dessa tática e que, portanto, pode vir sim a gerar a cassação daquele que obteve um mandato eletivo pautado em cima de uma campanha, de uma pré-campanha, de uma campanha formulada em cima de disseminação de informação falsa, de disseminação de deepfakes, né, formulações de deepfakes e conteúdos de procedência não identificada. Então, hoje, a Justiça Eleitoral vem combatendo isso de forma muito equânime e a cassação hoje é sim uma possibilidade existente para quem pratique e lança mão desse tipo de artimanha nas eleições. Sim. Então, se tratando desse tema de que a Justiça Eleitoral tem essa linha obrigatória, ele já traçou, né, todos esses... Isso vem desde 2024, Sim. Essa previsão de cassação de mandato pelo uso da desinformação, ela não é ela é recente e ela vem sendo aplicada já de 2000, da uma alteração da resolução de 2024 para cá. Infelizmente, o Brasil ainda não tem lei que fale sobre o uso da inteligência artificial. O marco regulatório da inteligência artificial só foi votado no Senado, ainda está pendente de votação na Câmara. No que se refere à legislação eleitoral, todo o arcabouço jurídico que a gente lança a mão para fazer esse trabalho de prevenção e combate à desinformação e à fake news feita
pela inteligência artificial está com base nas resoluções. E essa previsão, ela está de 2024 para cá. Ela é uma evolução que veio de 2024 para cá. E através desse traço de linha vermelha, o que é lícito, então, na propaganda da justiça eleitoral? O uso da inteligência artificial, se usado corretamente, utilizando aquilo que a legislação eleitoral, que as resoluções prevêem, que é a transparência e a confiabilidade do conteúdo, ele é perfeitamente utilizado, até porque é um mecanismo que vem a baratear a tua campanha. Hoje mesmo pela manhã eu estava conversando com um grupo de colegas eleitoralistas e a gente observando um vídeo que foi lançado por um pré-candidato e analisando, é deepfake? Não é deepfake, porque foi um vídeo criado 100% por inteligência artificial, o qual usa a própria imagem do pré-candidato de uma forma engraçada, uma forma cômica, traz a formação, ou seja, traz aquela, cria a reputação dele ser uma pessoa animada, ativa. Sádico. Foi 100% criado por inteligência artificial o vídeo, o qual ele canta uma música bem engraçada e que tem que ter o quê? A rotulagem de qual tecnologia foi utilizada para confeccionar aquele vídeo e a informação clara, transparente de que é um vídeo produzido através de inteligência artificial. Então, esse é um mecanismo de utilizar a inteligência artificial de forma positiva no período da pré-campanha. Totalmente perfeito. Tá na legenda que foi feito por inteligência artificial. Tem a marca d'água, tem um rótulo quando você vai fazer a postagem dentro da rede social e tem a indicação de qual tecnologia foi utilizada, é perfeitamente possível. Todo pré-candidato e todo candidato vai poder lançar a mão dela dentro do período permitido. Porque tem a quarentena agora que foi prevista, né? Ou seja, realmente as pessoas terem a noção ética, né, de como conduzir toda a situação. Certo? O limite está dentro disso que você falou, o limite ético para utilizar. A inteligência artificial, os mecanismos de tecnologia não podem ser utilizados para desinformar e distribuir, disseminar informação falsa. Mas para construir reputação, para fazer com que a imagem do pré-candidato seja levada para um número maior de pessoas, isso é democracia, isso é colocar à disposição da população quem está se colocando disposto a trabalhar por ela, né? Então é isso que a gente tem que pensar. E é democrática a inteligência artificial nesse sentido, porque ela barateia muita coisa. Então ela possibilita de que aquele pré-candidato que não tem tanta condição de fazer financeira, de ter uma assessoria por trás, ajudando ele na construção da reputação dele, ele possa ele mesmo, através desses mecanismos, construir sua pré-campanha e sua própria campanha, né? De forma mais enxuta. Então, realmente é isso, né? Usar a inteligência ao favor, né? Ao seu favor de forma consciente, né? De forma lícita, né? E positiva, exaltando as suas qualidades pessoais, promovendo aquilo que você entende por ser as suas plataformas políticas, aquilo que você pretende defender, caso você seja eleito. Então, você pode utilizar a inteligência artificial para isso, né? E não para disseminar informação, fazer vídeo ridicularizando o candidato, com vídeos depreciando a honra e a imagem de outro, do seu opositor político, né? Nesse meio aí não pode. O pedido de não voto, que o pedido de não voto, ele é uma propaganda eleitoral antecipada irregular, né? Sim. Em relação a os aplicativos de inteligência artificial de hoje em dia, que na maioria das vezes não são brasileiros, né? A maioria deles, e não são regulamentados pela nossa justiça. De que forma que pode ter uma política preventiva para limitar a criação dessa inteligência artificial? Porque, por exemplo, vai ser proibido usar tal tipo de prompt para poder ter a criação, porque teve uma época em que o X estava sendo utilizado para fazer criação de deep nude das candidatas lá em São Paulo, A né? resolução atualizada agora para 2023, ela trouxe essa previsão, é o 125A ou é o 125B, não me lembro aqui de cabeça, mas é o 125A que ele fala dessa responsabilização das plataformas e do marco regulatório de... esqueci o nome. Dá para cortar em um minutinho? Não, pode continuar. Que eu pesquiso aqui o nome direitinho para mostrar para vocês. Não, pode pesquisar. Pra gente falar a informação bem certinha. Eu tava lendo isso antes de chegar aqui. Plano de conformidade dos provedores. É isso aí que veio para trazer, que é uma das alterações da resolução para 2026, que é o 125B, que é o plano de
conformidade dos provedores, obrigação de elaborar planos estruturados para prevenção e migração de riscos à integridade do pleito e cumprimento dos deveres de rotulagem, modulação, impulsionamento, cadastro e autenticidade. Ou seja, é esse compromisso, esse plano de conformidade com os provedores, é esse plano de conformidade que vai lá vetar esses prompts de criação de deep nudes, que vai vetar o prompt de indicação, ainda que o eleitor peça a indicação do candidato, porque está previsto, é proibido qualquer uso de inteligência artificial fazer a indicação de qual candidato você indicaria para aquela pessoa que está solicitando. Então, é o plano de conformidade com as plataformas prevista na resolução. Até porque acho que hoje em dia, dependendo do candidato, ele mesmo cria um perfil próprio dentro de cada inteligência artificial. A inteligência artificial já tem atribuições daquele candidato. Então, eu, como uma cidadã normal, vou lá e pesquiso. Infelizmente, talvez não seja tão letrada digitalmente. Acredito fielmente naquilo dali que o chat, que o Gemini está me dizendo. E eu não vou atrás de pesquisar. Eu ainda assim posso responsabilizar a inteligência artificial, mesmo sendo algo muito descabido, por exemplo. Na verdade, a gente tem que analisar. Essa análise, ela vai ser realmente ponto a ponto, caso a caso. Porque abstratamente é muito complicado. Tecnicamente, pelo que você está me falando, sim. Porque tem vedação prevista em resolução quanto à inteligência artificial te fazer qualquer tipo de indicação nesse formato que você colocou. Então, existe a vedação. Se ela fizer, agora o que é que acontece? Nem a própria inteligência artificial, nem o próprio provedor que cria e administra aquela tecnologia, muitas vezes conseguem dominar todos os formatos que você tem de atingir o seu objetivo. Então, muitas vezes, esse plano de conformidade, ele vem para isso. Ele não pode ser estático, esse plano de conformidade. Ele tem que ser dinâmico, porque todo dia alguém vai criar um prompt para poder fraudar o prompt que está sendo vedado pela própria administração da inteligência artificial. Então, é isso que tem que ser acompanhado. Então, isso é muito dinâmico, isso é fugaz, que eu vou dizer. Hoje, o prompt está vedado bem aqui. Eu vou... não posso pegar foto de mulher, crianças ou idosos, colocar na inteligência artificial e pedir para simular essa foto de forma sexual ou nua. Só que isso é o prompt direto. Só que existem outras maneiras e existem pessoas que vivem de fazer isso, que vão criar determinados comandos que vai conseguir, que ainda a própria administração da inteligência não vai ter conhecimento e só vai ter conhecimento depois que ela for realizada. Então, por isso que eu digo, esse plano de conformidade, ele é um marco, assim, é bem arrojado, no entanto, ele não pode ser estático. Ele tem que ser dinâmico e atualizado. Acho que, acredito até que temporariamente, assim, cronologicamente, de 48 horas, 72 horas, alguma coisa nesse sentido. E doutora, porque muitas pessoas também utilizam essa estratégia, assim, né, esses deepfakes, com o intuito de, e alegam liberdade de expressão. Então, muitas pessoas criam essas notícias falsas, criam esses, podemos dizer que memes, essas notícias virais, e alegam ser liberdade de expressão. A grande dicotomia hoje do sistema eleitoral brasileiro. É você pegar a regulação da liberdade de expressão versus a rigidez do pleito. Manter o pleito rígido, né? Equilibrado, transparente. Esse é o ponto, é o cheque da questão. E isso aí a gente só pode chegar vivendo mesmo, né? E aí, ponderando, educando, informando, conversando, debatendo. Isso aqui que nós estamos fazendo hoje é importantíssimo, porque é levar a informação daquilo do que é possível, daquilo do que não é possível, para todo mundo. É a partir do momento que todo mundo sabe identificar o que é a disseminação de informação falsa, o que é o uso da inteligência artificial de forma ética e o que é o uso da tecnologia de forma antiética, a gente vai conseguir combatê-la também, porque o usuário passa a ser um combatente. Ele passa a não permitir, ele passa a não consumir aquele conteúdo que é viciado. E assim a gente vai conseguindo, né, vivenciar e vencer e a festa da democracia ser elevada. Verdade.
E como é que o TSE ele faz para fiscalizar? Qual o procedimento que ele usa, melhor dizendo, para fiscalizar essas deepfakes, né, no meio de comunicação das redes sociais? Porque é uma coisa que a disseminação é muito rápida, né? E aí como é que ele faz para fiscalizar isso e para repreender, digamos assim? As resoluções têm previsões expressas de tutelas inibitórias de cumprimentos imediatos, de remoção de conteúdo e de responsabilização, em alguns casos, da própria plataforma de permitir repostagens de conteúdos similares àqueles que já foram determinados judicialmente que não poderiam circular, porque ou se trata de desinformação ou de notícia falsa. Só que essa semana mesmo é o que ocorreu a reunião entre o Tribunal Superior Eleitoral, a sociedade civil e algumas entidades que vão formar um grupo de estudo para poder fazer esse acompanhamento. Mas a Justiça Eleitoral lança a mão, ela tem o sistema, tem o Pardal, tem a Justiça Eleitoral acho que é do Goiás, tem um guia de inteligência artificial, o qual você pode jogar informações e ele vai te dizer se aquela informação é verdadeira ou falsa. Então, assim, ela está trabalhando, faz plano de cooperação técnica, promove, né, reuniões e plano de cooperação técnica com as provedores, né, os provedores de inteligência, tanto os provedores das inteligência artificial como provedores das redes sociais, né, os administradores e provedores das redes sociais. E então, esse combate ele é feito dessa forma. E o cidadão comum, denunciando. Seja no WhatsApp, o WhatsApp tem mecanismos de denúncia. Sim. O Instagram tem mecanismos de denúncia. O X tem mecanismo de denúncia. O TikTok, o YouTuber. Então, assim, a partir do momento que a gente conscientiza o eleitor de que aquilo é o uso antiético de determinada tecnologia, o próprio eleitor vai ser uma arma combatente dessa disseminação. Então, informação também é tudo. E o Tribunal Superior Eleitoral, junto com os TRS, tem trabalhado incansavelmente, tentando levar essa informação para o máximo de pessoas possíveis. E, doutora, porque assim, a gente sabe que seria o ideal que as pessoas realmente tivessem essa noção de denunciar, de identificar essas notícias falsas. Mas aí também, eu esqueci o que eu ia fazer. A gente vive aquela guerra do algoritmo, né? Isso. Porque a maioria o que é que acontece? O algoritmo também não é só o combate. A gente tem que falar aqui que a gente combate. São dois combates distintos. Uhum. A gente tem o combate da disseminação da informação falsa, que é aquela coisa, a pessoa dissemina uma informação falsa e eu averigo e vou combater que ela é falsa. Outra coisa são informações inverídica, assim, desinformação, que é diferente da informação falsa. A desinformação, muitas vezes, é você falar uma verdade de uma forma descontextualizada. Então, ali você não está contando uma mentira, mas você está descontextualizando aquele fato, aquela circunstância, para agradar, para ficar mais palatável e agradável para que aquela pessoa que tu quer atingir, teu público-alvo, consuma aquela informação. E aí é o que a gente chama da guerra do algoritmo. Porque a partir do momento que a rede social, o interesse dela é manter o usuário vidrado na rede social. Então, a partir do momento que o usuário passa a ter interesse naquele assunto, ele tem interesse de entregar ainda mais aquele assunto para que fique esse ciclo vicioso e usuário. Então, além da guerra contra a desinformação, a gente tem a guerra da desconstrução sobre o fato e a guerra contra o algoritmo entregar o conteúdo. Então, assim, porque todo mundo só quer consumir aquilo que gosta de ouvir. Ninguém quer tá consumindo, na realidade, hoje, aquilo que não te agrada, aquilo que não é o que tu pensa, aquilo que não concorda com aquilo que tu vai de pronto. Então, além de combater a desinformação, a disseminação de notícia falsa, a gente também tem esse combate da desinformação e a descontextualização dos fatos. E em relação à inteligência artificial na advocacia eleitoral, de que forma que ela é utilizada, de que forma que ela é proibida também em relação a clientes que não podem usar de tal forma, ou então o advogado em si, como o estagiário
pode utilizar da inteligência artificial no trabalho, no serviço, dentro do pleito? Aí a gente entra dentro de uma outra discussão, que é o limite ético de como você utiliza a tecnologia. A inteligência já diz, o nome já diz, inteligência artificial. Quem vai raciocinar é você. Você vai utilizar ela para mecanizar aquilo que você pensou. Então, a partir do momento que você pensa, que você propõe e que você cria o raciocínio técnico, a inteligência artificial ela vem para te trazer celeridade na hora de produzir e de materializar aquilo. Mas o raciocínio jurídico, você. E nesse momento é que a gente sai da armadilha da criação das jurisprudências. Por quê? Porque se você construir o pensamento técnico ali que você está alegando, na sua advocacia, do pleito, da tese que você está criando, você pesquisou a jurisprudência antes de você ir produzir a peça processual. Então, a partir do momento que tu tem o conhecimento e o domínio técnico daquela tese, daquele assunto que tu tá tratando, a inteligência ela não vai te enganar e ela não vai criar, porque no momento que tu olhar aquela descrição daquela jurisprudência, tu vai dizer, isso aqui não existe, não pode. Vai identificar. Esse ministro não tem esse entendimento. Não caso. Então, você se sai. Outra coisa, como eu disse, a inteligência ela é usada para te diminuir o tempo que tu usava mecanicamente, mas do pensamento ela não pode substituir teu raciocínio e teu pensamento. Então, aí entra o uso na advocacia. Melhorar o teu desempenho na produção material, melhorar o teu desempenho na hora de analisar provas e documentações muito robustas, ou seja, ela vai te ajudar a tu ganhar tempo para poder tu se dedicar melhor à construção da tua tese jurídica. Ajuda o estagiário passa a ter uma responsabilidade um pouco mais ampla e que vai requerer muito mais dele. O pensamento técnico, ele vai ter um tempo mais livre para poder se debruçar sobre a parte técnica e não ter que estar perdendo tanto tempo em sendo estagiário que grampeia a coisa ou que cola documento. Então, antigamente eu fui estagiária do carimbo, gente. Isso é totalmente inútil. Hoje os estagiários têm a oportunidade de estagiar quase exercendo a profissão como um todo. Sim. Tendo conhecimento e o acesso do exercício efetivo. Então, você não inicia carimbando papel, fazendo carga ou deixando de fazer carga. Você já inicia tomando conhecimento, bebendo daquele mundo, né, do que é o exercício da advocacia. Isso é de uma riqueza gigantesca e que eu tô vendo se as pessoas não aproveitarem. Os estagiários hoje, os novos advogados, eles têm tanta facilidade que muitas vezes essa facilidade paralisa. Exato. É essa percepção que eu tenho hoje. A jovem advocacia e os estudantes de direito, eles estão com tanta facilidade, tudo é tão ao toque da mão, que muitas vezes eles se sentem paralisados. E essa necessidade de você buscar, de você ter a curiosidade, de você instigar, de você não se satisfazer com a resposta que é dada, é aí onde está o teu diferencial. É aí, daí onde vai sair que você vai ser uma estagiária nota 10, ou você vai ser um jovem advogado, ou um advogado já militante, já de carreira, que vai conseguir se sobressair. É o feeling, a intuição, é a necessidade, é não se satisfazer com a resposta dada ali de imediato, procurar a solução. Então, gente, nunca responda para ninguém, eu não sei, eu não faço, não vou fazer. Assim, eu vou pesquisar e vou trazer algum tipo de solução. Exato. Acho que o pensamento tem que ser esse, a gente tem que mudar a forma de pensar. Né? A sensibilidade com o caso, ter a sensibilidade com o fato, saber tratar, como a senhora já disse anteriormente também, depende, cada fato como único, né? Cada situação como única. Até porque a maioria das pessoas não querem se tratar com um robô. Exato. A maioria dos clientes, dos eleitores, da sociedade em si não quer se conversar com um robô, é muito difícil. Agora, dentro da advocacia eleitoral, a inteligência artificial, o uso dela para a produção, ela foi assim um sonho, porque nossos prazos são exíguos, o período crítico não tem
sábado, domingo, feriado, dia santo, todo dia é prazo, gente, sábado, domingo, então todo dia é prazo. Então você ter mecanismos que te ajudem a mecanizar a produção da petição ou a organização da documentação, isso ajuda demais você ter mais tempo para se dedicar a contribuir junto com o teu cliente e a se dedicar a pensar melhor o direito. Exato. E, doutora, trazendo assim para a realidade, a gente sabe que muitas vezes esse é o ideal, isso que nós esperamos, mas trazendo para a realidade do que acontece no Brasil, a inteligência artificial, na sua visão, ela tem mais riscos ou benefícios? Benefícios, sem dúvida alguma. Evolução nunca é malefício. A gente tem que aprender a lidar com as evoluções. É isso que as pessoas têm que aprender. Nós que temos que evoluir. Nós que temos que evoluir junto com ela. Sim. E querer nos educarmos para utilizar. Porque muitas vezes as pessoas, é meu ponto de vista aqui agora, Sim. as pessoas só querem o bônus, não querem os ônus. Exato. Só quer o bônus do que a tecnologia tem a trazer, mas não quer o ônus de ter que usar eticamente, de ter que aprender a manusear, de ter que saber a responsabilidade, o limite de quanto aquilo pode contribuir ou não. Então as pessoas só querem o bônus de facilitar a sua própria vida, de ter informação na palma da mão sem ter os ônus necessários para a utilização. Mas a evolução ela é necessária. E ela faz parte da evolução da democracia, da discussão, da cidadania, de tudo. Então, nunca impedir o desenvolvimento, a tecnologia, a ciência, a pesquisa, isso jamais eu vou entender como sendo algo que deva ser feito. Pelo contrário, o que a gente tem é que usar com responsabilidade. Exatamente. E entrando nesse meio acadêmico, eu queria saber quais as funções de um estagiário no escritório de advocacia eleitoral. Porque direito eleitoral não é uma área tão aprofundada na faculdade, né? E é totalmente diferente, vou dizer para vocês, a pegada. O estagiário da área do eleitoral, olha, é um pouquinho diferente. Sabe por quê que é um pouquinho diferente? Porque o processo e o procedimento eleitoral, ele tem prazos muito diferenciados, formatações muito peculiares. Então, os prazos são de 5 dias, 3 dias, 24 horas, 72 horas. Nossa, muito corrido. Não tem suspensão de prazo. Então, no sexta, sábado, domingo, no período crítico, que a gente chama, que é o período do dia 20 de julho até o dia da diplomação, não tem suspensão nem interrupção de prazo. As publicações são feitas através de uma plataforma específica, que é o mural eletrônico. Então, é toda uma sistemática desvinculada daquilo que o estagiário padrão está acostumado no processo do trabalho, no processo penal e no processo civil. Pegando aqui a grosso modo, no processo previdenciário também, né? É tudo muito diferente. Então, realmente, ele tem que ter um domínio da técnica, da teoria geral do processo, mas é um processo e procedimento bem diferenciados, bem peculiares. E esse procedimento seria se tratando do que, assim, especificamente? Porque a gente não entende muito, porque a matéria do direito eleitoral ela é até optativa em todas as faculdades do Brasil, infelizmente. Que eu acho que deve ser um grande pleito das ligas acadêmicas, de tudo, é trazer o direito dos centros acadêmicos, trazer a matéria de direito eleitoral como matéria obrigatória, porque o direito eleitoral não é só o processo lá na justiça eleitoral, não. Ele é o exercício pleno da cidadania. Exato. Ele engloba a questão das inelegibilidades, engloba o alistamento eleitoral, as regras de alistamento, as regras do cidadão exercer a cidadania em sua plenitude. Então, por isso é essencial, é direito constitucional puro. Sim, verdade. Então, a gente tem que trazer isso, tem que trazer essa consciência de que não é mais uma matéria paralela, e até porque hoje a gente vive a judicialização das decisões políticas desse país. Então, portanto, a educação política, a educação eleitoral é essencial. Tanto a nível superior como a nível escolar e médio. Eu acredito que é muito importante. Muito importante você ter conhecimento de como é que funciona, de como é que o que fazer pós-eleição, o que fazer pré-eleição. Porque tem muitas pessoas que, hoje em dia, decidem ser os candidatos
Aleatoriamente. Nos últimos 3 dias antes Exato. da eleição, acho que inclusive é por isso que muitas das inteligência artificial foi proibida, né? Antes das 72 horas. Isso. Acredito que seja muito Que é o que por a gente isso. chama o período do apagão. Porque tem muita gente que decide em cima da hora, que decide na porta vai do... esse. Gente, tem uma Exato. coisa que eu vejo muitas pessoas falarem, que diz assim, eu não gosto de política. Eu não me posiciono politicamente. A partir do momento que você abre sua boquinha pra dizer que você não gosta, que não se posiciona, você está se posicionando. Sim. De alguma maneira você está se posicionando. E é uma Então não posição tem errada. como você se desvencilhar, gente. Vamos entender, vamos gostar. Não é gostar, mas vamos nos interessar e nos informar. Né? Exatamente. Você não precisa gostar, mas você precisa se informar, sim, sobre política, e principalmente quando a gente está no momento em que nós vamos ter a oportunidade de escolher os nossos próximos representantes pelos próximos 4 anos. E você também não precisa debater, você não precisa entrar. Até porque hoje em dia realmente vira muita discussão. E vira uma discussão... É por conta desse Ignorante. período de polarização que a gente... Exatamente. A polarização é 2 extremos. Então a polarização ela nunca vai ter um vencedor, mas as pessoas sempre acham que tem que ter um vencedor. Sim. E é isso. Então, debater, sentar, pensar, dilui essa polarização, dilui essa coisa de nós contra eles. A gente tem que tirar isso da cabeça. Não existe esse negócio de nós contra eles. Somos todos nós. O governante que vai sentar a gaveta, ele vai ser governante para todos nós. Ele não vai ser meu ou não vai ser seu. Ele tem que, é dever dele governar para todos. E Exatamente. realmente tem essa questão que você acabou de falar, tô pensando nisso. Tem gente que não gosta de se entrar nesses debates por conta do medo de ser repreendido. Confusão. Por conta dessa polarização. Mas realmente o debate é essencial para que se dilua essa polarização. Então você não Exatamente. deve ter medo de entrar num debate político, mesmo sabendo que você está conversando com alguém aqui na sua frente, que pode vir E ali algumas atacar, pessoas que são mais pode vir- agressivas Sim. ou são menos agressivas. Mas essa agressividade é um mecanismo de constranger o outro a evitar o debate. Por isso que eu digo, o debate ele tem que ser posto. A informação ela tem que ser trazida. As pessoas têm que ter interesse em se informar. Gostar não é obrigado, mas se informar sim. Esse constrangimento já é uma forma, inclusive, de continuar, com essa polarização, exatamente. Porque a pessoa fica querendo evitar a todo custo entrar numa briga. Tem gente que não gosta. Mas grupos familiares isso se só desfazem, evita, todo sim. mundo tem esses memes, né, que ficam na internet. Esse ano o Natal não vai ser do mesmo jeito, né? O grupo da família se desfaz e tal. Mas, gente, política ninguém leva nada pro coração, gente. A gente discute política, é só ali. Ninguém leva nada pro coração. Exatamente. E eu também acredito que o fato da gente muitas vezes negligenciar esse direito, essa informação, é negligenciar algo que foi lutado por tanto tempo por tantas pessoas. Quantas pessoas já não batalharam Para que a gente ter pudesse essa discussão votar, para que aberta? mulheres possam Exatamente. votar, para que mulheres possam estar debatendo, para que todos nós possamos ter acesso ao voto, o direito de votar e de Exato. ser votados, de nós vivermos num Estado democrático de direito. Exatamente. Quantas décadas já não passaram pra gente tentar agora igualar e chegar assim num momento como esse e não me importo, não quero saber, para mim não tenho opinião. Então, realmente é uma questão... Eu repito mais uma vez, quando você diz que não tem opinião, você está emitindo uma opinião favorável àquele que é a maioria. Simples assim. Verdade. Então você está abrindo mão do seu direito de exercer seu direito de pensar. Exatamente, concordo. dentro de períodos em que não tem o ano eleitoral, por assim se dizer, como funciona a advocacia eleitoral? A gente trabalha tanto com as ações, porque fica o que a gente chama, fica o rescaldo. O pós. O pós-eleição fica o rescaldo. Fica a fase de instrução e julgamento das ações mais complexas, que são as AIs, ações investigatórias, as AIMs, as ARCs, e as ações criminais também. Então fica esse passivo para a gente estar resolvendo perante os tribunais. Os partidos políticos também têm obrigações a serem cumpridas perante a justiça eleitoral. Então, a advocacia eleitoral, ela trabalha dentro desse ambiente partidário. Por exemplo, ano eleitoral, o partido político tem direito à propaganda eleitoral gratuita. Só que para ele ter direito a acesso à propaganda eleitoral gratuita, ele tem que submeter
requerer dentro do prazo legal, da forma correta, com os documentos corretos. Se o partido político não fizer e tem que ser através de advogado, ele não vai ter direito, vai ficar só uma tela azul lá no momento que o partido poderia estar fazendo propaganda, incentivando as pessoas a participar da política. Então, o ano não eleitoral, todos os partidos têm que prestar conta anualmente sobre os recursos financeiros que utilizados no ano anterior. Então, a advocacia eleitoral, ela não é só no ano eleitoral e ela não só é. Existe a advocacia da eleição, existe a advocacia eleitoral no sentido amplo, que ela é uma estrutura que envolve tanto partidos políticos, candidatos, mandatários também, porque muitas vezes você faz essa assessoria pré-eleição, pré-candidato, assessoria eleição e faz assessoria pós-eleição, seja ele detentor de mandato eletivo ou não. Que aí é onde se mistura a advocacia eleitoral com a advocacia pública, né? É no pós-eleição. Sim, a advocacia pública que tem, porque realmente o direito público, ele é muito amplo e ele entra dentro do direito eleitoral. E entra também porque tem as condutas vedadas aos agentes públicos, né? Tem os limites do Estado como um todo, de exercer sua função. Ele não pode ser paralisado, mas existem os limites quando estão em ano eleitoral e ano não eleitorais, né? Justamente para aquela coisa, tudo que a gente volta no começo. Trazer a isonomia, a rigidez e equilíbrio pro pleito. Exatamente. E sempre tem aquela fiscalização também daqueles eleitorados, né? Da oposição, que é um direito democrático e deve ser sempre exercido. A fiscalização, a cobrança, o combate, tudo tem que ser é sempre tudo muito permitido, desde que sendo feito dentro dos limites do que a lei determina, né? Exatamente. A unanimidade, ela é burra. Não sei quem foi que disse isso, mas... Essa eu nunca tinha escutado, não. Mas a unanimidade, ela é burra. Porque te tira teu direito de pensar diferente. Então, você tudo tá indo pela maioria. Pela né? maioria. Então, tudo que é unânime não é muito igual, inteligente, né? Não querer fugir do pensamento. Concordo. Não, Podemos encerrar? Pode. Pois, tá dando aula. doutora, a hora realmente passou voando. A conversa Gente, realmente foi. A conversa aqui fluiu bem. Quero lhe agradecer em nome de todas por ter participado, por estar aqui conosco. Realmente foi uma honra poder lhe conhecer mais, conhecer um pouco do seu pensamento. Tá bom? Então, agradecemos. A honra foi minha também. Esperamos ter mais oportunidades como Tô essa. tão feliz, eu vou reafirmar aqui de novo, tô tão feliz de estar debatendo direito eleitoral e político com 3 meninas lindas aqui, novas, jovens, interessadas sobre o assunto, porque é uma advocacia muito masculina. Sim, verdade. Vocês já observaram isso? Sim. Que ela é muito masculina e que é uma forma de resistência mulheres estarem debatendo e discutindo esse direito e entrando nessa seara. Então, assim, é uma forma de resistência nossa. Por isso que eu ainda tô aqui deleitada com esse nosso encontro de hoje. Que e é maravilhoso. E esse aqui é o nosso primeiro encontro? É o primeiro programa? É o primeiro. Vamos A lá. honra de a senhora ser A honra é minha, nossa gente. primeira. Agora eu tô emocionada. É o nosso primeiro. E a senhora está aqui como nossa convidada, a primeira. Ai, Essa que temática tão lindo que foi. importante. Gente, eu sou emocionada. Para. E é maravilhoso ver que as mulheres ainda que estão dentro dessa área do direito eleitoral são muito benquistas, é muito bonito, vocês são muito grandes. Você acredita que seja a maior advogada eleitoral do Piauí. Mulher, bondade sua, mulher. A gente viu uma aula sua e ficou encantada. Ô, meu Foi. amor, obrigada. Verdade. Eu agradeço. Eu Lá no faço, curso. quando eu digo informação, conhecimento, a gente tem que tentar fazer com que ele transcenda. A gente nunca pode... Eu penso assim, eu não gosto de guardar nada o pouquinho que eu sei, porque a única coisa que eu sei é um pouquinho, eu tenho um pouquinho mais de experiência e sei só um pouquinho a mais do que vocês. Mas o que eu puder informar, distribuir, conversar e ajudar, eu tô sempre à disposição, principalmente para as mulheres. Olha Os homens aí. que se cuidem aí, mas a mulher A senhora primeiro. nem gosta. Pois pronto. E para finalizar, agradecemos você aí de casa que está nos assistindo e esperamos você no próximo episódio.